Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu rebateu o discurso de Lula, em que o presidente comemorou em meio a lágrimas por ter colocado um comunista no Supremo. Coronel Tadeu apontou que a plateia para quem Lula estava falando era formada por jovens e lamentou. Ele discursava para jovens que aplaudiram um comunista sendo aprovado para ir para a Suprema Corte. O ex-deputado perguntou: alguém já ouviu falar de um livro chamado Livro Negro do Comunismo? Coronel Tadeu disse: fico muito triste de ver aqueles jovens aplaudindo um idiota falando. Eles não sabem o que é o comunismo. Eu via um bando de alienados que não conhecem a história do comunismo e adoram o comunismo. Será que eles sabem das dezenas de milhões que o comunismo já matou pelo mundo? O ex-deputado explicou que, embora não haja consenso sobre o número de pessoas mortas pelo comunismo, há a certeza de que o número é grande demais. Ele comentou o perfil dos jovens que participavam do evento com Lula e disse: há uma hipocrisia e uma contradição muito grande. Apoiam o regime e não sabem o que vem pela frente. Coronel Tadeu disse: o PT já está na estrada há muitos anos. O PT vem correndo com essa implantação do comunismo há muitos anos. Já perderam eleições, já ganharam eleições e o próprio Lula já disse que o comunismo levaria anos para ser implantado. O ex-deputado mostrou que a esquerda conseguiu, de fato, grandes avanços. Já cooptaram a imprensa, as universidades, as escolas, os poderes e agora só falta sacramentar a entrada do comunismo. Vamos ver como isso vai acontecer, porque isso está acontecendo aqui debaixo das nossas barbas. O ex-deputado alertou para a necessidade de reação, pedindo aos cidadãos que expliquem aos outros o que é o comunismo. Ele disse: se você está desanimado, vamos tentar usar de exemplo o próprio PT, que está aí há muitos anos tentando implantar o comunismo e não conseguiu. Coronel Tadeu disse: você vai desistir? Não faz isso não, isso é muito ruim. Vista sua camisa verde-amarela, se enrole numa bandeira do Brasil e lute por seu país. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma segunda coisa que eu queria comentar com todos vocês, meus amigos. O Lula, eu mostrei ontem aqui na live o vídeo dele, ele todo ali emocionado, parecendo um artista, com a voz embargada, anunciando a alegria dele de estar elegendo pela primeira vez na história do Brasil um comunista para a Suprema Corte, um companheiro, o Flávio Dino. Na sequência, se vocês se lembram desse vídeo, a câmera virou e mostrou uma plateia enorme. É sobre essa plateia que eu queria falar. Eram jovens. Ele estava ali participando do 4º Congresso Nacional da Juventude e ele discursava para jovens. Vamos imaginar, de 15 a 25 anos, tá bom para você aí o jovem? Adolescente, adulto, tá bom para vocês esses de 15 a 25 anos que aplaudiram um comunista sendo aprovado para ir para a Suprema Corte? Alguém de vocês já ouviu falar de um livro chamado O Livro Negro do Comunismo? Já ouviram falar? Eu vou fazer um comentário sobre esse livro. Le Livre Noir du Communisme, em inglês. Esse livro traz exatamente tudo o que o comunismo fez no mundo. Foi um livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias. É um best-seller. O ator é o Robert Laffont, é um francês, junto com o Stéphane Courtois, que deve ser o editor do livro. Gente, e lá eu queria contar aqui para vocês que eu fico muito triste de ver aqueles jovens aplaudindo um idiota falando que agora colocou um comunista na Suprema Corte e eles mesmos não sabem o que é o comunismo ou o que já fez o comunismo. É triste dizer isso, mas ali eu via aquela cena, eu via um bando de alienados que não conhecem a história do comunismo e adoram o comunismo. Eles estão lá batendo palma como se adorassem o comunismo. Será que eles sabem das dezenas de milhões que o comunismo já matou pelo mundo? Pois então, gente, os números são muito controversos. Há números que falam de uma forma, números que falam de outras formas, mas é bom a gente, pelo menos, ter um parâmetro. Então vamos falar só, por exemplo, da União Soviética. A União Soviética, que é um regime comunista, já matou entre 1917 e 1987 cerca de 62 milhões de pessoas. E há quem diga que só o Stalin matou 20 milhões na União Soviética. A República Popular da China matou cerca de 65 milhões. Gente, é muita coisa, vocês não acham? Alguns falam que a China matou 35 milhões. Então são números controversos. Que seja os 60, ou que seja os 30, ou que seja 20, ou que seja 10, 2 milhões de pessoas, é muita gente. Isso se a gente precisamos contabilizar o Vietnã, o Camboja, a Coreia do Norte. Na África nós temos vários regimes comunistas, o Afeganistão e aqui na América Latina, Cuba e Venezuela. Então são números assustadores que a gente expõe aqui para vocês que o regime comunista matou. E aí eu fico olhando para aquela plateia de jovens que ficam batendo palma, porque agora nós temos um comunista na corte, né? E muitos deles com certeza são, por exemplo, da comunidade LGBTQI+, e comunista não aceita LGBTQI+. Ou seja,
Se aqui foram com um regime comunista, os primeiros a entrar na fila da morte são os próprios membros da comunidade LGBTQI+. Eu vejo esses jovens usando camiseta do Che Guevara, e o Che Guevara foi um braço de Fidel Castro na Revolução Cubana que matou muita gente. Vocês perceberam que há uma hipocrisia, há uma contradição muito grande? Apoiam um regime e não sabem o que é que vem pela frente. Apoiam um regime e não sabem exatamente o que vai acontecer. Numa frase bem simples, mas bem simples mesmo, eu diria que o comunismo é como se fosse uma prisão, uma penitenciária. Todo mundo veste a mesma roupa e come a mesma comida. Não existe ninguém diferente um do outro. Eu costumo fazer uma analogia com algum país que vive na miséria. Essas pessoas deveriam conhecer um país comunista e ver se aprovam o que está acontecendo naquele país. Porque tem uma visão completamente distorcida de toda a realidade. É triste, gente. É muito triste a gente ver acontecendo uma situação dessa no nosso país. Mas o que fizeram eles lá atrás? O que fizeram eles lá atrás? Gente, o PT não está de hoje na estrada. O PT já está na estrada há muitos anos. O PT vem correndo com essa implantação do comunismo há muitos anos. Não acha que eles começaram agora. Eles estão há muitos anos na estrada. Já perderam eleições, já ganharam eleições. E o próprio Lula já disse lá em 1990, se eu não me engano, no discurso dele, quando se criou o Foro de São Paulo, que o comunismo levaria anos para ser implantado, que não adiantaria trazer o regime comunista de Cuba e colocar aqui no Brasil de uma hora para outra, que não iria dar certo. O povo não iria aceitar. O povo teria que ser convencido a aceitar o regime comunista. E é isso que eles estão fazendo. Já cooptaram a imprensa, já cooptaram as universidades, já cooptaram as escolas, já cooptaram os poderes, e agora só falta então sacramentar a entrada do comunismo. Vamos ver como é que isso vai acontecer, porque isso está acontecendo aqui, gente, debaixo das nossas barbas. Sem querer me estender muito, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso que eu tô te falando, e que você tomasse cuidado até com quem você fala, mas você precisa repetir essas minhas palavras para todas as pessoas que vocês têm contato. Quem sabe a gente teria que dar uma aula do que quem foi Stalin, Lenin, e por aí vai, Mao Tse Tung, da China. Tem muita gente que a gente pode citar, contar um pouco da Revolução Cubana, de Fidel Castro nos anos 50, de 1950, contar um pouco como é que ele chegou no poder e como é que ele transformou Cuba num país comunista, assim contar um pouco da história de Hugo Chávez na Venezuela, dizer que a Venezuela era o país mais rico da América Latina em 1996, 1997, e só foi o Chávez entrar para fazer o estrago que fez na Venezuela, sendo sucedido pelo Nicolás Maduro. Gente, a gente tem muito que conversar mesmo. Então, portanto, se você está desanimado, vamos tentar usar de exemplo o próprio PT, que está aí há muitos anos lutando para implantar o comunismo e não conseguiu. E você só porque perdeu as eleições de 22. E está vendo aí agora o ministro Flávio Dino ser empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal, você vai desistir? Não faz isso não. Não faz isso não. Isso é muito ruim. Agora que você está na luta, vista sua camisa verde e amarela, se enrole numa bandeira do Brasil e lute pelo seu país. É sua obrigação fazer isso. Por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos e também pelo nosso país. Tá bom?